Mercado financeiro agora com Luiz Arthur Nogueira, que vai repercutir o discurso do presidente Bolsonaro agora há pouco na ONU e também vai falar do Copom. Não é isso, Luiz? Seja bem-vindo. Bom dia. Isso mesmo, Cláudia Bartel. Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. O presidente Bolsonaro, em seu discurso há pouco na ONU, enfatizou as últimas conquistas econômicas do seu governo, falou da queda do desemprego abaixo de 10%, falou sobre o crescimento econômico deste ano próximo de 3%, acima das expectativas do mercado, e destacou também a deflação por 2 meses consecutivos nos meses de julho e agosto, e talvez tenhamos deflação também no mês de setembro. Numa semana importante, amanhã, quarta-feira, a chamada Super Quarta, teremos decisão do Copom aqui no Brasil, taxa básica de juros atualmente em 13,75% ao ano, e teremos também decisão do Fed, Banco Central Americano, que deve vir com uma paulada dos juros lá, uma alta prevista pelo mercado financeiro de 0,75 ponto percentual. Para começar o nosso programa, preparamos aqui um gráfico para mostrar para vocês a evolução da taxa básica de juros nos últimos anos, nos últimos 10 anos mais ou menos. Reparem aqui no telão, olha só. Nós tivemos um pico de 14,25% na taxa Selic, que foi no governo Dilma, no auge da inflação aqui no Brasil e da recessão econômica. Essa taxa ficou por um longo período em 14,25% ao ano. Começou a cair no governo Michel Temer, veio até o piso da pandemia de 2% no começo do ano passado, taxa Selic, e de março do ano passado para cá, o Banco Central veio subindo, até o atual patamar de 13,75% ao ano. A grande dúvida é se amanhã o Banco Central anuncia oficialmente o encerramento desse ciclo de aperto monetário ou se haverá uma última alta, a derradeira, de 0,25 ponto percentual. E para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado aqui no Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News, Stefan Kautz, ele que é economista-chefe da EQI Asset. Stefan, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, prazer estar me recebendo. Bom dia a todos os nossos espectadores. Stefan, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria, já no contexto de inflação, chamar uma reportagem do repórter Rodrigo Viga, que vai trazer detalhes sobre o anúncio da Petrobras, que acabou reduzindo mais uma vez o preço do diesel e, claro, que isso tem impacto na inflação. Acompanhe. O óleo diesel, que é considerado o combustível motor do Brasil, vai ficar mais barato nas refinarias da Petrobras a partir desta terça-feira. Redução de quase 6%, 5,8%, uma queda nas refinarias de 30 centavos. O óleo diesel passa a custar nas refinarias da Petrobras a partir desta terça-feira R$ 4,89. É a terceira redução no preço do óleo diesel promovida pela estatal neste ano de 2022. Tem a ver com toda a conjuntura internacional. Isso porque há perspectivas de um crescimento menor ou até mesmo recessão no hemisfério norte, agora na segunda metade do ano, por conta de uma série de fatores. Crescimento menor ou recessão, menor demanda por diesel, preços mais baratos, como avalia aqui na Jovem Pan o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. A diminuição do diesel hoje pela Petrobras mostra que a companhia continua seguindo a paridade preço internacional que já vem nessa política desde 2016. O preço do petróleo tem cedido muito no mercado internacional, andando aí hoje abaixo da casa dos $92, ainda apresentando muita volatilidade, mas uma volatilidade num patamar menor do que a gente viu no passado, quando ficava flutuando ali acima dos $100. Embora seja a terceira queda no óleo diesel promovida pela Petrobras nesse ano de 2022, os preços hoje ainda são bem mais caros do que aqueles praticados no fim de 2020, tudo por conta da conjuntura internacional e, segundo muitos, da política de paridade de preço da empresa, que leva em consideração o barril do petróleo do tipo Brent, lá fora, e aqui dentro, a cotação do dólar frente ao real. Para o economista Aurélio Volporto, presidente da Abradim, uma associação que reúne acionistas minoritários de empresas de capital aberto, os preços aqui no Brasil poderiam ser bem mais baratos se o Brasil fosse também autossuficiente em refino.
Apesar do anúncio da redução no preço do diesel ser uma boa notícia, ele poderia estar custando bem menos. Apenas cerca de 25% do diesel consumido internamente é importado. O restante é produzido aqui mesmo no Brasil, a partir de um petróleo que tem um dos custos de extração mais baixos do mundo. O custo de extração no pré-sal está em pouco mais de $3 por barril. Além disso, o Brasil só precisa importar diesel porque a Petrobras abandonou em 2016 a construção do segundo trem da refinaria do Nordeste. Se esse segundo trem estivesse concluído, o Brasil seria autossuficiente no refino do diesel. Como o transporte de cargas aqui no Brasil é feito prioritariamente através de rodovias de veículos pesados, essa redução no óleo diesel deve repercutir rapidamente sobre toda a atividade econômica nacional. Do Rio, Rodrigo Viega. Muito bem, então vamos juntar esse tema da queda no preço de combustíveis, que vai ajudar num processo de deflação também no mês de setembro. Agora são exatamente 11 horas e 32 minutos. Então, essa queda dos combustíveis ajuda a deflação também no mês de setembro. Temos amanhã a reunião do Copom, que vai ou não subir juros, é o grande debate, para combater a inflação não desse ano, mas a inflação do ano que vem. E agora há pouco, em discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro destacou o processo inflacionário. Então, eu queria perguntar ao Stefan Kautz, que é economista-chefe da EQI Asset. Stefan, como é que você avalia esse momento inflacionário no Brasil? Essa deflação, ela é algo pontual? O Banco Central, de fato, está vencendo a batalha da inflação ou ainda preocupa o cenário para o ano que vem? Ótimo. Luiz, obrigado pela pergunta. Sim, realmente a gente tem uma concentração muito grande dessa inflação de combustíveis, que foi não só pela redução dos impostos que o governo implementou, mas também pelo fato de que o preço internacional dos combustíveis tem caído de maneira bastante significativa, né? O risco de uma recessão global, com diversos bancos centrais subindo juros nos últimos meses, né? A gente teve 90 bancos centrais subindo juros e quase metade deles subindo em mais de 75 pontos base a taxa de juros, deve levar a uma desaceleração da economia internacional. E isso faz, então, com que o preço dos combustíveis lá fora acabe caindo e ajudando aqui. O preço do diesel, como foi mencionado na matéria agora há pouco, ele tem um efeito em cadeia grande, né? O efeito direto dele no IPCA é muito pequeno, mas em cadeia é bastante relevante. Então, toda a nossa matriz de transporte de alimentos, por exemplo, é via caminhões, então pode ajudar o preço de alimentos a cair muito em breve. Então, tem sim fatores específicos não duradouros no curto prazo nessa deflação. A gente espera uma queda de novo da inflação agora em setembro, próximo de 0,20, mas já começam a aparecer alguns fatores aí que sugerem que essa queda, essa desaceleração da inflação deve continuar nos próximos meses, via a questão dos alimentos e via os próprios preços industriais, tá? Bens industriais duráveis, tipo automóveis, geladeiras e fogões, também estão mostrando uma importante desaceleração nos preços nos últimos meses. Em cima disso que o Stefan acabou de falar, neste momento o barril do petróleo do tipo Brent, que é referência para a Petrobras, está em queda, beirando os $90 o barril. Vamos lembrar que no auge da guerra da Rússia na Ucrânia, bateu $130, o que mostra que a Petrobras está apenas seguindo a regra do jogo que ela mesma criou, variação do câmbio e variação do petróleo no cenário internacional. Agora, Stefan, olhando para o ano que vem, a gente tem um teto de meta no ano que vem de 4,75% para a inflação e certamente hoje o Banco Central do Brasil mira justamente essa meta do ano que vem. O mercado vem reduzindo gradativamente a projeção de inflação, está na casa de 5%, ainda estourando o teto da meta, mas, em tese, isso pode melhorar nos próximos meses. Nesse contexto, na sua opinião, o Banco Central amanhã para de subir juros ou haverá uma última alta de 0,25 ponto percentual? Bom, lá na EQI a gente espera o fim, né, do ciclo de aperto monetário, então ele pararia agora no 10,75. No 13,75, desculpa. É uma decisão bem dividida, né, dado essas incertezas globais, mas a gente está muito próximo do final do ciclo de alta de juros de qualquer maneira. O Banco Central tem sinalizado, como você mencionou, que ele olha um horizonte mais longo, ele tem olhado inclusive até já para o primeiro trimestre de 2024, como ele mencionou no último comunicado dele, na última ata, onde a inflação está rodando ao redor da meta. Por isso, então, a gente acredita nesse fim de ciclo de alta de juros, que deve ser, obviamente, um fator positivo para o crescimento para o ano que vem, apesar de todas essas pressões internacionais, né? Então, a inflação
começa a dar alguns sinais de melhora, o crescimento vinha muito bom, deve começar a refletir essas altas de juros ao longo dos próximos meses e trimestres, ajudando a puxar a inflação um pouquinho mais para baixo ao longo do ano que vem, mas dadas essas incertezas fiscais, de volta de impostos e tudo mais, o Banco Central resolveu olhar um pouquinho mais para frente e está olhando lá então para o primeiro trimestre de 24, onde a inflação, nas projeções dele e mesmo do mercado na pesquisa Focus, estão ao redor do que seria a meta de inflação. Bom, amanhã teremos a chamada super quarta-feira de juros aqui no Brasil, Copom, e juros nos Estados Unidos. Eu quero daqui a pouco ouvir a opinião do Stefan, mas antes de conferir o mercado financeiro, eu preparei alguns gráficos aqui para mostrar para vocês o comportamento. Hoje o mercado está estressado, o mercado está com medo que o Fed carregue a mão e eleve demais a taxa de juros amanhã. Acompanhe. O Ibovespa até que abriu uma leve queda de 0,04%, quer dizer, ameaçou uma alta e agora em leve queda aos 11.823 pontos, mas lá fora a situação é muito pior. Acompanhe no próximo gráfico aqui, é o famoso banho de sangue. Nos Estados Unidos, tudo em queda superior a 1%, Dow Jones 1,14% de queda, S&P 500 1,16%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 1,07%. Na Europa, pessimismo igual. Em Frankfurt, índice DAX, 0,81% de queda. Reino Unido, Londres, 0,39%. Paris, 1,15%. E em Madrid, 1,01%. Na Ásia, fechou muito com o clima positivo de ontem. Então, amanhã deve refletir esse pessimismo. Tivemos uma ligeira alta de 0,22% na Bolsa de Xangai. Em Tóquio, o índice Nikkei, alta de 0,44%. Em Hong Kong, elevação de 1,16%. E no próximo gráfico, os efeitos nas moedas. O dólar vem ganhando valor frente às principais moedas do mundo inteiro, inclusive em relação ao real, por conta da expectativa de forte alta de juros pelo Fed, Banco Central americano. Isso valoriza a moeda americana na medida em que investimentos de países emergentes tendem a migrar para a maior economia do mundo. Por isso, essa alta do dólar de 0,35%, vendido a R$ 5,19. O euro em ligeira queda de 0,06%, R$ 5,18. Hoje, de novo, o dólar mais valorizado do que o euro. E, por fim, Bitcoin despencando 3,58%. Perdeu aquele patamar dos 20 mil dólares, agora 18.872 dólares. Então, nesse contexto, eu chamo de volta aqui o Stefan Kautz, ele que é economista-chefe da EQI Asset. Stefan, neste contexto, como é que você orienta os investidores em termos de oportunidades? Por um lado, temos juros altos aqui no Brasil, em tese a renda fixa é atraente. Por outro lado, eu sei que vocês têm um estudo na EQI que mostra que quando o Banco Central do Brasil para de subir juros, a Bolsa tende a ter ganhos. É isso mesmo? É isso mesmo, Luiz. Acho que o mercado de hoje reflete uma tese importante que a gente tem também lá na EQI, de que com essa parada da alta de juros e uma performance melhor dos ativos locais e talvez inclusive até dos emergentes, pelo fato da inflação estar começando a dar sinais de desaceleração no mercado doméstico, os ativos internacionais, né, as bolsas americanas e europeias, podem sofrer ainda mais porque os bancos centrais lá ainda estão no ciclo de aperto monetário, né? Então, como você falou, a gente deve ver pelo menos uma alta de 75 pontos base na reunião do Fed amanhã, sendo que o mercado na curva de juros já precifica uma de 75 na outra subsequente, então estamos falando aí de 150 pontos de alta nas próximas duas reuniões. A gente tem na curva de juros na Europa precificado também próximo de 75 pontos base de alta. Então, os bancos centrais desenvolvidos continuam subindo juros de maneira bastante agressiva, inclusive em termos históricos. Isso deve afetar as bolsas desses países, enquanto aqui no Brasil, na medida em que o Banco Central sinalizou já que está muito próximo do fim e deve encerrar o ciclo de alta, os ativos domésticos de risco devem performar, seja a parte de bolsa ou fundos imobiliários, devem ter uma performance melhor, inclusive em termos relativos comparado com o mercado internacional, muito do que você acabou de mostrar, né? Bolsas lá fora caindo forte e aqui com uma certa estabilidade. Stefan, agora eu fiquei preocupado. Se o Fed, Banco Central Americano, vai subir muito os juros, Banco Central Europeu também, qual é o risco de o mundo entrar em recessão no ano que vem e isso atrapalhar o crescimento econômico do Brasil? A gente vê esse risco crescente, né? A gente está bastante preocupado com essa perspectiva. Você já vê uma desaceleração na economia americana ocorrendo,
inclusive do lado do consumidor. A gente deve ter um terceiro trimestre nos Estados Unidos positivo, mas a partir do quarto trimestre desse ano e do primeiro do ano que vem já devemos ter talvez até uma contração na atividade. Então a gente está bastante preocupado com essa dinâmica, só que a gente está mais preocupado ainda com a Europa, tá? Onde provavelmente a recessão não vai ser suficiente para levar a uma desaceleração da inflação. Isso porque eles estão sofrendo um choque de oferta, né? Ou seja, falta combustível para a economia rodar, isso puxa a atividade para baixo, mas não leva a uma desaceleração da inflação, né? A gente viveu um pouco desse histórico aqui no Brasil quando a gente passou por períodos de racionamento, onde a atividade sofre muito, mas a inflação desacelera pouco porque falta daquele produto para girar a economia, né? Então, mesmo que a economia europeia entre em recessão, ela provavelmente ainda terá uma inflação mais alta ao longo do tempo, né? Para o Brasil, obviamente, é preocupante porque a gente está inserido nesse mercado internacional, mas talvez o fato de a gente estar na frente no ciclo de política monetária possa ajudar um pouco a gente nesse sentido de evitar uma piora adicional ao longo aí dos próximos trimestres. Tomara. Eu agradeço a participação do Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Asset. Stefan, foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Luiz, obrigado pelo convite e obrigado a todos. E vamos encerrando o mercado financeiro, que volta amanhã às 11h15 da manhã, ao vivo. Eu reforço, amanhã é super quarta-feira, imperdível o mercado financeiro, porque a gente vai falar não só sobre os juros aqui no Brasil, mas sobre essa expectativa dos juros nos Estados Unidos, que vem afetando mercados no mundo inteiro, inclusive o seu bolso, você que é investidor. Certo, Cláudia Bartel? Muito obrigado, um bom dia a todos.